E é interessante aqui, deputada, como coincidem as ideias dos expositores aqui. Eu anotei aqui algumas ideias, são questões de angústia nossa, na ponta da Polícia Civil aqui do DF, e eu trouxe essas ideias aqui. Quando nós nos deparamos com uma situação de abuso sexual infantil, lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, nós damos prioridade zero. Passa na frente de absolutamente tudo. E por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, os crimes cibernéticos patrimoniais trazem prejuízo? Trazem prejuízo, isso não há dúvida. Mas um crime cibernético ligado a abuso sexual infantil traz um trauma eterno. Nunca isso será apagado na vida e na mente dessa vítima. Então, nós damos essa prioridade. E, como bem dito aqui, o perigo não está mais na rua. O perigo está, sim, dentro de cada casa. É preciso ter controle desse conteúdo, né? E aqui não só, deputada, no âmbito de vítima, até de autores. Nós semanalmente cumprimos, fazemos a operação, e vez por outra chegamos em uma casa e lá a mãe disse: não, mas vocês estão com mandado contra o meu filho? Mas meu filho não sai de casa. E eu falo para ela: é exatamente isso. Ele está ali, praticando um crime, e às vezes no Brasil todo e até transnacional. Então, essa é a nossa realidade aqui, do dia a dia. E aí eu trago um exemplo aqui, que é muito grave, que há de merecer, sim, reformas ou amadurecimentos de projetos legislativos urgentes. É o caso de crianças e adolescentes que estão sendo aliciadas pela internet, às vezes clicam ali num link falso, começa-se ali um processo de aliciamento, e, feito isso, eles pegam dados vazados de familiares e amigos e conseguem convencer essa criança ou adolescente a mandar um nudes ou uma foto íntima, e aí a criança ou adolescente passa a ser uma escrava. Fala: olha, se você não fizer o que eu determino, eu vou vazar as suas fotos para os seus familiares e para os seus amigos. Então, você tem que entrar numa sessão online, e lá, aos comandos do grupo de automutilação, estupros virtuais, que é praticar em si, a própria criança ou adolescente, pratica em si atos libidinosos, determinação de mutilação de animais, induzimento ao suicídio. O último caso que eu peguei, compeliu a menina a tomar água sanitária, a introduzir até a faca em suas partes íntimas. Então, de extrema gravidade. E aí, eu trouxe aqui algumas ideias, começo aqui com as ideias que já foram aqui ventiladas, já foram trazidas pelos colegas, mas aqui, pela gravidade, a tipificação urgente do delito de estupro virtual, que é quando a criança é compelida, ou o adolescente, a praticar em si atos libidinosos, como eu disse aqui nesse meu exemplo. A tipificação da conduta de transmissão ao vivo de criança e adolescente para fins sexuais, libidinosos ou pornográficos. Isso não existe e traz uma dificuldade na investigação. A tipificação, já foi falado aqui, do delito de extorsão ou chantagem sexual digital contra criança e adolescente no ambiente virtual. A tipificação ou criação do delito de criação e difusão de imagem sintética por inteligência artificial de criança e adolescente. Então, também essas modificações por IA, ligando a criança e adolescente. A tipificação do delito de automutilação virtual, que ocorre aí diariamente. E a tipificação da indução ou instigação virtual ao suicídio, dentro do cenário que eu trouxe aqui para os senhores. Criminalizar e trazer a proposta virtual de encontro presencial com criança para fins sexuais. É a questão do grooming,
e precisa ser enfrentada por um tipo penal de forma urgente. Criar o bloqueio preventivo de sites que contenham pornografia de infanto-juvenil. E aí, de repente, mediante uma notificação policial, com a reapreciação, às vezes a posteriori, em juízo, né? Comunica o juízo também, criar o tipo penal de promover, publicizar, facilitar ou lucrar com turismo sexual virtual também. Seria um tipo interessante. Esses, então, de maior gravidade, e aí trago também outras questões de dificuldade na investigação que seriam extremamente interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém ele sobe numa nuvem um conteúdo de abuso sexual infantil, lá os provedores são obrigados a fazer um reporte ao NCMEC de lá, um órgão não governamental que repassa, né, doutor Valdemar, aqui para a Polícia Federal, e isso aí é inserido num sistema e é repassado para as polícias estaduais também. Mas nós tínhamos que ter uma lei que obrigasse isso também aqui no Brasil. Por que não? Que o que se sobe ali é material de abuso sexual infantil, é evidente que deveria haver a obrigatoriedade desse relatório, desse reporte. Um outro tema aqui, que esse sim traz um grande embaraço na investigação, é a questão, sem dúvida, dos IPs, ou dos registros de conexão. Nós, nas investigações, precisamos de velocidade. A eficácia só vem na investigação se nós tivermos velocidade. Então, a proposição que eu trago aqui, deputada, é de fazer uma solicitação direta, mas com controle a posteriori pelo Poder Judiciário. Porque poder sem controle é excesso, não é isso que nós queremos. Nós queremos inverter, possibilitar o acesso ao IP rapidamente e aí levar isso para o controle a posteriori. Olha, se a gente pode prender, os delegados de polícia podem prender em flagrante e a liberdade é o segundo bem jurídico maior, por que isso é levado a um controle posterior do Ministério Público e do Poder Judiciário, por que você não pode fazer isso com um dado de IP que é extremamente relevante para a investigação? Não há razão disso, até porque o IP, fazendo uma comparação bem assim, esdrúxula, mas se você comparar com um dado de placa de carro, não é muito diferente. E a Constituição diz os casos de reserva jurisdicional. Por exemplo, na interceptação telefônica, no artigo 5º 12, lá diz, olha, por ordem judicial. Por quê? O grau de invasividade e privacidade que ali é colocado é enorme. Então, você precisa de ordem judicial. Agora, para um IP, isso aqui traria uma questão de avanço significativo nas investigações, essa velocidade de acesso aos dados de IP. E aqui, eu trago aqui também, que foi muito bem colocado pelos expositores, a questão da requisição emergencial. Nós temos possibilidade de requisição emergencial hoje, quando você tem risco à vida ou à integridade física, mas pautada numa lei americana. E essa requisição, senhores, salvou várias vidas aqui no Brasil, sobretudo em atentados à escola. Várias vidas foram preventivamente salvas porque a polícia chegou antes. E é evidente que os outros meios de prova comprovavam o que aquele autor estava fazendo, né? Mas, diga que requisição emergencial é preciso que nós tenhamos esse avanço também. Uma outra questão de dificuldade na ponta para nós da investigação. O artigo 241B está lá como crime hediondo, mas tem uma pena de 4 anos. Pena de máxima de até 4 anos, os doutores sabem aqui, não permite preventiva. Então, nós autuamos, prendemos em flagrante um autor de abuso sexual, conseguimos comprovar o armazenamento, mas a pena não deixa o juiz da custódia converter em preventiva. É preciso que ela passe a ser de 1 a 5 anos e não de 1 a 4 anos. A incoerência aqui do artigo também 241D, de dado,
que é de aduzir adolescente, né? Lá, de aduzir criança, lá não traz também o termo criança, adolescente, só traz o termo criança, ó, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança, não fala em adolescente, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Não, tem que incluir aqui o adolescente e tem que tirar esse termo com ela praticar ato libidinoso. O correto seria para fim de praticar ato libidinoso. Nós que estamos na ponta, nós sabemos que a reserva legal, a tipicidade tem que ser plena, plena adequação. Se você tiver impropriedade, não há como prosperar aquela condenação. Então, essa alteração seria bem interessante também. Nós poderíamos avançar até para um crime, a tipificação penal do crime de aliciamento digital, pode ser com a alteração do 241D, ou pode-se criar um tipo penal, por exemplo, aliciar criança ou adolescente para fins sexuais ou pornográficos. E aí você abrangeria várias condutas aqui dentro. Talvez fosse um dispositivo que merecesse ser considerado. Bom, bloqueio imediato de conteúdos e perfis, com base na representação policial. E, por último, como bem colocado aqui pelo doutor Otávio, criação de sistema de cooperação de informações entre as polícias investigativas. Nós já temos um avanço significativo, né, doutor Valdemar, com a Polícia Federal, mas nós precisávamos avançar nisso também com todas as polícias investigativas estaduais. Fazer um sistema único, talvez um comitê nacional de enfrentamento, a gente colocou isso no primeiro encontro nacional das delegacias cibernéticas, que foi aqui ano passado, no DF. Então, essa interoperabilidade, encaminhamentos de inovações legislativas e outros, é preciso a nossa interação se a gente quer avançar sobre esse tema.